A história começa com um flashback do protagonista, da vez em que ele, por acidente, caiu de seu apartamento. A história corta para o presente. Aqui, descobrimos que o protagonista tem um hobby de explorar lugares supostamente assombrados, porém, infelizmente parece que esse prédio em específico não tem nada demais. Ele pensa que o motivo provavelmente é porque ninguém morreu lá ou algo do tipo. Quando ele estava indo embora, ele observa pela janela e vê duas garotas discutindo. Na verdade, uma delas parece furiosa, enquanto a outra parece estar com medo da situação, como se estivesse sofrendo bullying. Quando ela vai tentar se explicar, ele repara em algo atrás da outra garota. Quando ela se vira para ver o que é, ela se assusta, com uma máscara tenebrosa, e sai correndo. Rapidamente descobrimos que era o protagonista disfarçado, que está incrédulo pela garota ter se assustado tão facilmente. Quando ele percebe que a outra garota ainda está olhando para ele, ele rapidamente se desculpa, dizendo que só fez aquilo porque a outra garota parecia estar exagerando. A garota fica levemente corada. Não acredito que esse desconhecido fez isso somente com a intenção de ajudá-la. Logo agradeço e dizendo que ficou feliz por isso. Rapidamente, ela tenta descobrir o nome do rapaz para que possa agradecer apropriadamente. Com ele negando, dizem que não é preciso, ele sai correndo do local, a deixando completamente corada, como se estivesse com o coração na mão. Assim, nós descobrimos o nome do protagonista. Seu nome é Haruka Kavatsuji, e ele atualmente tem 15 anos. Ele faz parte do clube de atletismo e gosta de filmes de terror. Olhando para um arbusto, ele tem aquele mesmo flashback. Da vez em que caiu da sacada de seu apartamento, ele se lembra de se sentir mais vivo do que nunca, como se ele só tivesse nascido para aquele momento. Porém, sua mãe, preocupada, o fez prometer que nunca faria algo desse tipo de novo. A adrenalina de uma corrida ou quando seu coração fica agitado vendo um filme de terror, todos esses sentimentos parecem meras imitações. Olhando para o céu, ele se perguntando se um dia vai conseguir se sentir daquele jeito novamente. Meio ano depois, ele finalmente começou o ensino médio. Logo após se apresentar para a sala, ele se perde em seus pensamentos quando uma garota atrás dele se apresenta também, Kisaki Tokano. Para sua surpresa, é a mesma garota de antes. Por um momento, quando seus olhos se cruzam, o mundo parece parar. Após as apresentações, ela vai falar com o Haruka, dizendo que graças a ele, ela nunca mais teve que falar com a outra garota, o agradecendo novamente por aquele dia. A Haruka fica sem jeito e tentando mudar de assunto, cita que agora eram colegas de classe, quando o professor entra na sala avisando que para eles que vão tirar a foto da turma após a aula. Os colegas estão decidindo quem vai fazer cada função na escola. Quando chega a vez de ajudante da biblioteca, Haruka pensa em se voluntariar, já que ele fazia essa função na escola passada. É quando ele, com surpresa, percebe que Kisaki também se voluntário para essa função. Após a reunião na biblioteca, eles estão andando juntos no corredor. Quando Kisaki pergunta se ele gosta de ler, ele diz que sim, mas que sua paixão é o terror. Ela parece surpresa, e ele cita que foi em uma de suas explorações noturnas que eles se conheceram. Ela diz que é como se fosse o destino eles terem se conhecendo, mas ficando com vergonha, tenta disfarçar. A cena corta para o protagonista no refeitório com os amigos, com eles dizendo como ele é esper por já estar agarrado com uma garota logo no primeiro dia de aula. Ele sai para pegar água, enquanto seus amigos continuam falando dele. Após a aula, ele se despede de Kisaki, que entra em seu ônibus, enquanto Haruka continua esperando com seu amigo. É quando aquela mesma garota de antes aparece, e pergunta se poderia falar com o protagonista. Ele a segue até um jardim próximo se questionando o que ela quer com ele, e sem perder tempo, ela diz para ele ficar longe da Kisaki. É então que tudo é revelado. Ela diz que eram amigas, pois estavam na mesma sala no passado e pareciam se dar muito bem. Porém, aos poucos Kisaki foi demonstrando um comportamento estranho, como usar o mesmo shampoo da amiga, mesmo que ela não tenha dito qual era o shampoo, ou então esperar ela em frente à sua casa para irem para a escola, mesmo suas casas não sendo próximas. Um dia Kisaki descobriu que ela tinha saído com outras garotas, e ela questiona se era tão descarta assim. Foi então que chegou aquele daí, onde o protagonista as conheceu, e de fato, depois daquele dia, Kisaki parece ter perdido seu interesse por ela, como se agora seu alvo fosse o Haruka. Ele parece cético quanto a isso, e que não acha que ela iria para a mesma escola que ele de propósito. É quando Rinko corta, dizendo que, como passou por isso em primeira mão, ela sabe que é totalmente possível que tenha sido tudo planejado por Kisaki. Ele a questiona porque ela está contando tudo isso para ela, já que claramente é um assunto que a deixa com medo. Ela diz que está livre graças a ele, e que está apenas retribuindo o favor. É quando percebemos que Kisaki estava os observando esse tempo todo. Já no outro dia Haruka a chama para a conversa a sós e ela o responde com uma cara seria. Já atrás da escola ele se questiona como deve dizer isso, e surpreendendo todos nós, ele pergunta se Kisaki não gostaria de sair com ele, pegando até mesmo ela desprevenida. Ela parece confusa e ele diz que ela não precisa responder agora, porém ela o avisa, que, assim que ela começa, não vai conseguir parar, já parecendo completamente dominada por seus desejos sombrios.
E essa é a primeira vez desde aquele dia, em que o protagonista finalmente conseguiu se sentir vivo novamente. Sorrindo, ele agradece Kisaki por isso, que com um doce sorriso, também agradece pelos seus sentimentos. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva. O capítulo começa com Haru saindo de casa para mais um dia de escola. Ele reflete de como esse dia parece estranhamente agradável, quando ele se depara com Tokano, que já o esperava do lado de fora de sua casa. Vale dizer que ele nunca disse a ela onde morava. Ele reflete que Kisaki é uma garota psicótica e possessiva, mas que é justamente isso que mais o atrai nela. Ele a pergunta há quanto tempo está esperando por ele, já que sua casa fica na direção contrária da dele. Em outras palavras, ela deve que pegar 2 ônibus para chegar até ali. Mas como ela adivinhou o horário que ele saía de casa, não fazia tanto tempo assim. É então que ele percebe que para ela já saber onde ele morava, ela devia estar o seguindo há bastante tempo, antes mesmo das aulas começassem, cultivando esse amor doentio, que sequer poderia dar frutos. Ela o tira de seus pensamentos perguntando a direção do ponto de ônibus. Dizem que iriam se atrasar. Já no ônibus ele reflete que é um tanto desconfortável quando ela fica o encarando de forma tão aberta, mas que mesmo assim, ele até que gosta. Ele pede para ela parar de fazer isso já que é constrangedor. Ela com vergonha se desculpa por isso, dizendo que já que estão namorando de verdade. Mas é cortada, por Haru a perguntando por que ela ter pedido isso no dia anterior. Ele diz que não perguntou na hora, mas não conseguiu tirar isso da cabeça. Ela disse que é apenas porque ele a pegou desprevenida, que naquela manhã, não esperava que ele fosse pedi-la em namoro, e é por isso que ela foi até a casa dele hoje, pois queria começar o dia deles de uma forma especial. Ela murmura que tem algo a incomodando, mas quando ele questiona o que é, ela apenas desconversa e diz que estava apenas pensando alto, e que infelizmente não vai poder voltar para casa com ele, pois já tinha compromisso. Haru diz que não tem problema, já que eles vão ter bastante tempo para passar juntos, de agora em diante. O capítulo corta para depois das aulas, quando acompanhamos Rinko, que estava voltando para casa quando se depara com Kisaki. Ela fica com medo, e diz que não se viam desde a formatura, com Kisaki dizendo que sabe que é mentira, pois ela a viu no ponto de ônibus no outro dia, quando Rinko abordou Haru. Ela diz que entrou no ônibus normalmente quando viu Rinko se aproximar de Haru, e que por sorte a próxima estação não era longe, então conseguiu voltar e acompanhar os dois sem ser vista, enquanto Rinko percebe que ela com certeza ouviu a conversa deles. Ela questiona o que ela planeja fazer agora, mas Kisaki apenas deseja agradecer Rinko, o que a deixa surpresa. Ela revela que ela e Haru começaram a namorar, o que deixa Rinko mais surpresa, e Kisaki diz que foi tudo por causa dela, o que deixa Rinko ainda mais surpresa. Porém, Kisaki sabe que Rinko tentou separar Haru dela e que ela é uma garota gentil e fez o que achou certo. Mas ela não precisa se preocupar, pois se fosse fazer algo, teria feito ontem. A cena corta para Haru em seu quarto. Ele está assistindo um filme de zumbis, mas alega que, mesmo que esteja animado, um filme ruim ainda continua ruim. Quando ele recebe a liga de Rinko, ela o passou o número, no outro dia, só caso eles estivessem apuros. Assim que ele atende, ela grita com ele do outro lado da linha, o questionando por que ele faz o oposto do que ela o mandou fazer. Ele pede para ela ficar calma. Enquanto a chama ele primeiro nome, ela fica nervosa e manda ele não ser tão casual com ele, e a chamá-la pelo sobrenome. Ele deveria ideia, pois tinha um colega que tem o mesmo sobrenome que o dela, então acharia isso estranho. Voltando ao assunto, ela o questiona o que ele vê na Kisaki, já que disse que se envolver com ela seria um problema. Ele diz que é exatamente por isso que se declarou para ela. A imprevisibilidade dela faz seu coração bater mais rápido. Ele não vai tirar os olhos dela e sabe que ela também não vai tirar os olhos dele. Ela desabafa que seus esforços foram inúteis, mas ele nega, e diz que foi graças a ela que ele conheceu a verdadeira face da Kisaki e por isso é grato. Rinko diz que é só isso que queria perguntar, e quando estava se despedindo, Haru diz esperar que eles se vissem novamente, embora Rinko realmente pareça querer manter distância deles dois. Haru então parece com uma cara tensa, e repassando a conversa em sua mente, ele percebe que sem dúvidas, Kisaki estava ouvindo a conversa do outro lado da linha, mas isso não importava, pois ele foi o mais sincero que pôde. Já no quarto de Rinko, ela questiona para Kisaki se isso foi suficiente. Ela diz que foi muito inesperado ouvir tudo isso, mas ela sabe que Haru sabia que ela estava ouvindo. Ela diz que precisava ter certeza do porquê ele se declarou para ela mesma após conhecer esse lado dela, e após ouvir tudo isso, ela pensa que só pode estar em um sonho. Rinko questiona, se ele sabia que ela estava ouvindo, ele não poderia estar apenas fingindo? Kisaki diz que não faz diferença, pois mesmo se não for verdade, se tudo der certo mesmo que por pouco tempo, ela será a número 1 dele, e isso é o suficiente por agora. Ela quer saber os verdadeiros sentimentos dele, pois se considera gananciosa a esse ponto.
Rinko reflete que de fato eles estão conectados de uma forma que ela nunca vai entender. É então que Kisaki sugere que elas continuem saindo mais vezes, pois não tem mais ninguém para falar sobre Haru. Rinko percebe que o dia em que Haru e Kisaki começaram a namorar foi o dia em que seu tormento começou novamente. Agradeço por assistir. Se puder, deixe o like e se inscreva. Até a próxima! O capítulo começa com Kisaki perguntando se poderia ir para a casa de Haruka. Isso deixa surpreso com o pedido. Ela explica que queria que seu primeiro encontro após a escola fosse em um local especial, e como não conseguiram sair ontem, gostaria de ir para a casa dele hoje. Ela se pensa que mesmo que não tenham saído ontem, ela ainda pode ouvir sua voz pelo telefone, enquanto ele tem certeza de que ela estava ouvindo sua conversa. Ele concorda em deixar ela ir para sua casa, o que a deixa muito feliz. Após a aula, eles estão no corredor do prédio rumo ao apartamento. Haruka se sente meio mal, pois Kisaki está muito animada, mas no fim é apenas um apartamento normal. Ela diz que apenas quer ver como sua casa é, e ele se dá por vencido. Já abrindo a porta, ele avisa que chegou. Sua mãe parece estar limpando a sala quando o ouve, já o cumprimentando. Da sala ela ouve ele falando com alguém na entrada e questiona se ele trouxe alguém. Se aproximando da porta, ela diz que ele deveria ter avisado, pois ela teria preparado algo. É quando ela se surpreende com a pessoa que está ao lado de seu filho. Kisaki-chan! Ela exclama surpresa, também deixando o prota surpreso pela reação. Kisaki responde, a chamando de Yuki-san. Isso deixa Haruka ainda mais surpreso. A cena corta para eles já na mesa. Yuki diz que conheceu Kisaki há 6 meses, quando estava com problemas com sua bicicleta que havia caído enquanto ela carregava compras. Foi quando Kisaki apareceu para ajudá-la. Depois disso, elas estranhamente se encontraram com bastante frequência, com Kisaki sempre ajudando no que precisasse. Ela considera Kisaki como uma garota maravilhosa, o que a deixa com vergonha. Ela diz que é uma surpresa que Yuki seja mãe de Haruka, pois mesmo que tenham o mesmo sobrenome, ela não havia associado os dois, dizendo que realmente era uma grande surpresa. Haruka percebe que isso foi premeditado do começo ao fim e que ele estava na palma da mão dela o tempo todo. Ele percebe que ela fez o dever de casa, mas ainda é uma surpresa que ela tenha vindo atrás de seus pais. Yuki o tira de seus pensamentos quando diz que é incomum que Haruka traga pessoas para casa. Ele percebe que está na hora de contar à sua mãe e então diz que na verdade Kisaki era sua namorada, enquanto ela fica vermelha por ouvir ele dizer isso. Sua mãe fica surpresa com a revelação, enquanto ele apenas continua dizendo que ela queria ir em sua casa hoje, mas Yuki o corta dizendo que ele não deve dizer uma coisa dessas como se não fosse nada. Ele diz que é vergonhoso dizer isso a ela. Enquanto Yuki diz que ele deve pensar nos sentimentos de Kisaki, ela apenas diz que não se importa. Ela parece toda orgulhosa, pensando que seu filho nunca teve interesse por essas coisas, e olha para ele agora. Ela diz que não vai mais atrapalhar os dois pombinhos e eles devem ir logo para o quarto. Haruka pensa que é estranho sua mãe estar sendo tão legal, e quando vai se levantar, ela o chama, dizendo que Kisaki é uma boa garota, e é para ele tomar conta dela. Ele apenas rejeita seus conselhos, percebendo que sua mãe já está sob total influência de Kisaki, pensando que já está completamente enroscado em sua teia, o que o deixa muito animado. Kisaki olha em todas as direções, tentando observar todos os detalhes do quarto. Ele pergunta se seu quarto é assim tão interessante. Ela diz que sim, afinal nem mesmo ela pode entrar lá até agora. Ele pensa se deveria rir da piada de Stalker. Sua mãe o chama da sala, dizendo para ele ir pegar alguns lanches para eles. Ele menciona que sua mãe está agindo estranho. Ele diz para ela sentar onde quiser e que já volta. Assim que ele fecha a porta, um clima estranho cai sobre o quarto. Kisaki parece estar armando algo sombrio. Sua mãe preparou várias coisas para eles e pergunta como está indo. Ele diz que eles apenas entraram no quarto e não fizeram nada ainda. Ele percebe que Kisaki deve estar armando algo, e que ela com certeza já está fazendo isso agora. Ele não acha que ela vá roubar algo, talvez fazer alguma coisa com o computador? Ele não sabe que tipo de informação ela está procurando. Ele se aproxima silenciosamente do quarto e abre a porta com um chute, a assustando. Ela, ainda assustada, diz que ele voltou muito rápido. Ele apenas a olha, perguntando o que ela estava fazendo perto de sua cama. Ela apenas diz que estava só tocando e cheirando sua cama para ver como era. Ele pergunta como ela pode dizer só em uma frase como essa. Ela tenta se desculpar e ele a corta dizendo que não tem porquê disso, apenas queria entender o motivo. Ela diz que ele pode ser ele mesmo enquanto dorme, o que o deixa surpreso. Ela diz que esse é o único lugar onde ele pode se libertar, ou algo assim.
ela se pergunta se ela também poderia ter essa função para ele, dizendo que se perdeu em pensamentos e sem perceber, enfiou sua cabeça em seu travesseiro. Ele manda ela não dizer isso com uma cara tão séria. Haruka diz que não sabe bem o que fazer agora, já que nunca teve uma garota em seu quarto antes. Ela diz para ele não pensar muito nisso e pergunta o que ele geralmente faz com seus amigos. Ele diz que normalmente jogaria algum jogo multiplayer. Acontece que por mais que ele goste de jogos de terror, a maioria das pessoas não gosta. É quando ele percebe que seu videogame está desligado, e que ele tem certeza de que deixou no modo repouso, mas pensa que pode ter desligado sem querer. Kisaki o corta perguntando que tal um filme, afinal ele já disse que assistia muitos. Haruka concorda pegando sua pilha de CDs. Ele diz que tem alguns que são bem ruins, e eles poderiam zombar deles enquanto assistem. Ela diz que parece divertido. Eles assistem o filme sorrindo, mas Kisaki parece ter olhos apenas para Haruka. Já na hora de ir embora, Yuki se despede dizendo que ela pode voltar quando quiser e Kisaki agradece. Haruka se desculpa por terem visto o filme o dia inteiro com Yuki dizendo que esse era um erro de iniciante. Ela diz que o importante agora é criar memórias, e que essas experiências, sejam amargas ou boas, irão fundamentar sua história e reforça que estragar um encontro no quarto faz parte da vida. Ele apenas diz que isso não está ajudando. Kisaki diz que entende o que ela quer dizer, já que todo momento que passa com Haruka é preciso para ela e ainda por cima pode ver Yuki novamente, que é uma pessoa tão amigável e gentil. Ela está feliz que a mãe de Haruka seja uma pessoa tão maravilhosa. Yuki parece não aguentar mais, e corre para abraçar Kisaki. Haruka tenta impedir, mas quando percebe, Kisaki parece realmente feliz. Yuki se desculpa por abraçá-la desse jeito e ela diz que estava tudo bem. Ele tem certeza de que ela está apenas tentando agradar sua mãe, mas porque sente que ela disse isso de propósito. Com ela dizendo que o abraço a deixou muito feliz. Yuki diz que fará seu prato favorito na próxima vez. Após Haruka se despedir, Yuki diz para ele contar toda a história para ela. Ele apenas pergunta por que ela está se divertindo tanto com isso. Demorou muito para começarem a namorar? Foi amor à primeira vista? Ele apenas diz que não foi tão simples assim. Ele sente como se tivessem uma ligação especial, e Yuki nunca pensou que ele diria algo tão romântico. É quando percebemos o que ela havia feito em seu quarto, e qual era seu plano o tempo todo. Ela pôs uma escuta no seu quarto, e agora poderia ouvir o que eles conversaram na casa. Após andar mais um pouco, o rádio dá interferência, e ela percebe que chegou no limite da conexão. Ela está feliz que o plug que estava no quarto dele era parecido com o qual ela trocou, mas ficou tão animada na hora que nem reparou que o console tinha desligado. Apesar disso, ela conseguiu se apresentar como namorado do Haruka, e aprender mais sobre ele, por isso considera que hoje foi um grande sucesso. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva para mais. Haruka está sangrando, ele foi apunhalado por Kisaki. Confuso, ele questiona o porquê. Ela apenas sorri dizendo que ele já deveria esperar por isso, afinal era o que ele queria o tempo todo. Ele se assusta enquanto ela lentamente se aproxima, chamando por seu nome. Ele tenta escapar, mas parece sem saída. É quando ele em um salto acorda. Era apenas um sonho, ele murmura para si mesmo. É quando percebe que tinha alguém o vigiando. Era Kisaki, que estava o esperando acordar para desejar um bom dia. Ele se assusta, afinal, quanto tempo faz que ela não estava ali o observando? Já no almoço, Kisaki se aproxima, o chamando para comer junto. Ela pergunta se ele vai comer no refeitório. Haruka pensa que ela está mais tranquila hoje. Ele se lembra de hoje de manhã, com ela se desculpando por assustá-lo. Ela apenas queria o ver dormindo. Ela chegou cedo em sua casa, dizendo para Yuki que teriam prática de educação física. Sua mãe apenas a deixou entrar em seu quarto, antes mesmo de ouvir sua história. O que mais o preocupa é a falta de preocupação de sua mãe. Eles estão prestes a sair, quando alguém se aproxima chamando sua atenção. Era Sakuraku. Ela parece conhecer Haruka, dizendo que agora que estão no ensino médio, acabaram ficando em salas diferentes. Kisaki não deixa escapar o fato de que eles se chamam pelo primeiro nome. Ela está chamando por Kisaki, perguntando se ela se importa em segui-la por um momento. Ela apenas concorda. Já no corredor ela se apresenta, dizendo que estava na mesma escola que Haruka no fundamental. Ela percebe que Kisaki está muito tensa, e a pede para relaxar. Ela diz que percebeu que os dois têm ficado muito perto um do outro recentemente, e apenas queria saber como os dois se tornaram amigos. Ela diz de uma forma convencida, que além dela, Haruka nunca teve outra amizade feminina, mas Kisaki a corta, dizendo que na verdade era namorada de Haruka. Isso a deixa embasbacada.
Ela não quer acreditar, se apoiando no vidro, dizendo que Haruka nunca namoraria outra garota, a deixando para trás. Kisaki, sem demonstrar reação, pergunta o que é tão difícil de acreditar e ela diz que durante o ensino fundamental e até antes disso, todos sempre prestaram atenção nela, como se fosse o centro do mundo. Ela sempre foi uma sedutora natural, o mundo era seu palco, mas Kisaki parece ter dormido em pé de tanto desinteresse. Ela briga com Kisaki mandando ela prestar atenção. Kisaki pensou que ela estava falando sobre Haruka, mas do nada começou um monólogo sobre si mesma e ela diz que já vai chegar lá. Ela conheceu Haruka no ginásio, e ele foi o primeiro garoto que não demonstrou interesse nela. Isso feriu seu orgulho, então ela pôs como meta pessoal conquistá-lo. Kisaki percebe que ela apenas conseguiu se apaixonar por ele, e ela manda que Kisaki pare de tentar resumir sua história. De qualquer forma, ela percebeu que Haruka não era como os outros garotos, ele nunca tentou agradar e ela percebeu que sua personalidade honesta era justamente o que ela procurava. É por isso que ainda não está convencida de que eles estão namorando de verdade. Ela não acredita que alguém tão inocente quanto ele começaria a sair com alguém que mal conhece logo depois de entrar no ensino médio. Ela duvida que haja qual romance aqui. Ela percebeu que eles ainda se chamam pelo sobrenome e diz que isso não parece muito íntimo. Kisaki diz que Haruka definitivamente disse que eles estavam namorando. Ela zomba perguntando se ele já fez alguma coisa de namorados com ela, como beijar, um abraço ou até um presente. Kisaki nega. Ela diz que já sabia, e que seu relacionamento com Haruka é muito mais íntimo, pois o elástico de cabelo que ela usa foi dado pelo próprio Haruka. Kisaki questiona e ela diz que foi isso mesmo. Corada, ela repete o que Haruka diz quando a presenteou. Ela continua se gabando, mas Kisaki solta uma risada. Isso a deixa confusa, e Kisaki diz que apenas está cansada dessa conversa fiada. Ela questiona o que Kisaki quer dizer, e então Kisaki diz que foi na festa de formatura quando ela o puxou e o fez comprar para ela, dizendo que isso não é a mesma coisa de ganhar um presente. Isso a deixa em choque, e Kisaki continua dizendo que se chamar pelo primeiro nome provavelmente também foi ideia dela, afinal Haruka não se incomoda com coisas que ele não se importa. Ela se enfurece, dizendo que eles acabaram de se conhecer e ela não deve agir como se o conhecesse tão bem, mas Kisaki a corta, dizendo que o conhece muito bem, afinal esteve observando esse tempo todo. Ela está sem reação, parecendo até assustada. E Kisaki continua dizendo que Haruka não é tão inocente quanto ela pensa, ela deve ter coragem de chamar suas intenções suspeitas de relacionamento íntimo. Kisaki quer entender quem ele realmente é, e não criar uma fantasia sobre ele. Ela quer ser sua número 1, ela vai aceitar o que Haruka quiser, é isso que seu relacionamento significa para ela. Já indo embora, dizendo que se ela estava tentando a intimidar, estava apenas perdendo seu tempo. Já saindo. Assim que ela sai, Sakuraku pega seu celular e liga para Haruka, que ainda estava na sala conversando com seus colegas. Ele começa a falar, mas ela o corta, dizendo que sua namorada era completamente maluca. Ela parece sempre saber onde ele esteve, como se tivesse posto escutas nele. Ele apenas diz que isso não o surpreenderia, é como um acordo não dito entre eles. Ele não poderia reagir de outra forma. Derrotada, ela diz que se ele está bem com isso, não tem o que fazer, e pede desculpas por se intrometer. Ele se despede e após a ligação, ela parece furiosa, se perguntando como pode ser deixada de fora assim. Haruka e Kisaki se encontram e ela pergunta se ele já comeu. Ele diz que estava esperando e ela sugere a cantina. De repente ela pergunta se tem algo que ele quer que ela faça. Isso deixa surpreso. Ele pensa que quer que ela continue o surpreendendo como essa manhã. Mas não seria a mesma coisa se ele pedisse. Então ele apenas pede para que ela continue agindo normalmente. Ela concorda, parecendo feliz. Obrigado por assistir. Se puder, deixe um like e se inscreva para mais. Kisaki estava radiante sala, enquanto os garotos se trocam, um deles aponta esse fato, dizendo que ela estava mais fofa que o normal. Já outro garoto diz que essa era a expressão de uma garota apaixonada. Transbordar o calor de ter encontrado alguém especial faz parte do significado de ser uma mulher. Mas seu amigo questiona o que ele saberia sobre mulheres. Outro garoto pergunta se Haru sabe algo sobre isso, como se não fosse nada. Haru diz que eles estão namorando. Isso choca os garotos que questionam como isso aconteceu. Ele explica que se declarou e ela aceitou. Um deles pergunta o que aconteceu com o Haru desinteressado que ele conhecia, aquele que nunca demonstrou interesse em ninguém. Haru diz que fazia sentido, mas seu amigo não entende o que ele está dizendo. O outro garoto diz que esse é um poder tão forte que pode quebrar todos os seus padrões e princípios, só pode ser obra do destino.
Um garoto diz que não entendeu a piada, mas que combinava com ele. Enquanto o outro duvida que ele pense antes de falar algo, o garoto diz que esse comentário não foi nada legal. Haru pensa sobre o que ele disse, e diz que esse tal destino era uma mentira que se tornou verdade. O garoto diz que Haru parecia diferente, pois estava mais animado recentemente. Ainda assim não perceberam que ele estava namorando, até porque os dois pareciam ter uma noção estranha de espaço. O garoto diz que isso renderia uma boa conversa depois da escola. Ele tinha planos de se encontrar com seus colegas da antiga escola e eles vão ficar surpresos quando descobrirem que Haru tem uma namorada. O garoto diz era impressionante que eles ainda conversem com colegas da antiga escola, já que ele mal se lembra de alguém. O outro questiona se por acaso ele bateu a cabeça ou algo assim. O colega diz que foi aquela garota quem organizou tudo. Eles sempre respondem rapidamente quando ela diz algo. Mais tarde na biblioteca, Haru está no balcão marcando um livro para um colega. Ele agradece pelo garoto usar a biblioteca, quando percebe Kizaki ao longe com cara preocupada. Ela está tentando guardar um livro no alto, quando Haru pega de sua mão a surpreendendo. Ela agradece por ele ajudar mesmo depois de ela dizer que faria, mas Haru diz que eles precisavam se ajudar. Mas talvez ele deixe ela ficar sozinha na mesa como agradecimento e ela ri dizendo que é justo. Haru pega outro livro de sua mão dizendo que guardaria esse e ela mais uma vez agradece. Haru percebe o silêncio de Kizaki e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela se apressa em dizer que não era nada, só que era legal fazer esse trabalho da biblioteca com ele. Kizaki pergunta por que não vão para uma biblioteca juntos depois da escola. Eles poderiam recomendar livros um para o outro e passar um tempo juntos. Haru diz que parecia legal, o que faz Kizaki se animar. Porém suas esperanças são quebradas quando ele pergunta se poderiam fazer isso outro dia, pois hoje já tinha planos com os colegas de sua antiga escola. Kizaki pergunta o que ele quer dizer com planos, e Haru se assusta com sua súbita mudança de humor. Ele diz que já tinha marcado antes com os colegas, e Kizaki questiona se sua namorada não deveria vir sempre em primeiro lugar. Ela não é sua número 1? Haru parece estar em um beco sem saída. Ele admite que costumava estar entediado o tempo todo, o que deixa Kizaki confusa. Ele continua dizendo que não esperava nada da vida. Achava que tinha apenas que seguir a multidão e deixar os dias passarem. Mas agora é diferente, ele percebeu que os pequenos momentos podem valer a pena, e que ele deve começar a tratar os indivíduos como pessoas. Ele queria dizer isso para ela, que conhecê-la o fez abrir seu mundo. É por ela valer tanto para ele, que ele quer valorizar as outras partes de sua vida também. Mas Kizaki corta seu belo monólogo de desenvolvimento de personagem. Ela não entende o que ele está dizendo. Para ela, ele está apenas escolhendo outros ao invés dela, isso o deixa nervoso. Se ela significa tanto para ele, ela deveria ser a única em quem ele pensa e mais ninguém. Qual a dificuldade disso? Ele não a aceitou do jeito que ela é? Por sorte o sinal toca e Kizaki desiste dessa conversa. Ela se desculpa, dizendo que sair com os amigos vem em primeiro lugar. Haru tentar falar com ela mas ela simplesmente o ignora, o deixando sozinho na biblioteca. Mais tarde, os colegas estão juntos dizendo que hoje foi incrível. Sakuraku diz que se divertiu muito enquanto o garoto de antes brinca que ela não conseguia esquecer os colegas do fundamental. Mas alguém o lembra que ele nem deveria estar ali. Alguém diz que ele se enturmou rapidamente, e ele diz que houve muito isso. Sakuraku nota que Haru está mais afastado do grupo e pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Ela cora dizendo que ele poderia contar com ela se precisasse. Mas bem nesse momento ele recebe uma mensagem no celular, ficando surpreso com isso. Era Rinko, dizendo que eles tinham que conversar. Kizaki pergunta se ela tinha certeza disso. Ela ficou por ela tê-la ouvido. Mas ela não precisa fazer nada. Rinko diz que ainda tem algumas reflexões próprias, e acredita que está em uma posição especialmente adequada para falar sobre isso. Kizaki fica feliz e agradece por ela estar fazendo isso. Um dia, a tensão entre Haru e Kizaki se intensificou, então para desabafar, Kizaki contou para Rinko o que aconteceu, e curiosa para saber mais sobre o que aconteceu, Rinko contatou diretamente Haru, o que nos traz para o momento atual. Os dois estão em uma sala de karaokê, e Haru pergunta o que eles deveriam cantar, mas Rinko questiona exaltada porque deveria cantar com ele. Haru estava brincando,
Eles só foram naquele lugar pois era o mais privado que ele conseguiu pensar, mas isso não importa tanto, já que ele sabe que Rinko irá contar sobre a conversa para Kisaki depois. Ela diz que não é por isso que ela o encontrou, mas Haru pergunta se ela não marcou esse encontro logo depois de encontrar Kisaki. É óbvio que esse encontro foi armado, mesmo que ela não perceba isso. Mas Rinko corta, dizendo que ele pode pensar o que quiser. Ela não se importa se Kisaki está usando ou se ele duvida dela. Quando elas se encontraram, Kisaki parecia preocupada de verdade, por isso ela decidiu falar com ele. Ela ergue o microfone e diz que estava fazendo isso de livre e espontânea vontade. Haru pergunta o porquê ela pegou o microfone para falar isso, mas nem ela mesma sabe. Haru diz que entende o que ela está dizendo, e repete o que Kisaki disse para ele. Rinko concorda que não seja justo que ele cancele planos, essa seria a reação norma, pelo menos para eles. O que chama a atenção de Haru, ela o lembra que seu relacionamento não é baseado na lógica normal. Usar o bom senso é inútil. Ela pergunta se ele não aceitou o lado problemático de Kisaki. Haru concorda que sim, ele se jogou de cabeça e agora entende. Ele revela que também quer ser a pessoa que Kisaki mais odeia, o que deixa Rinko surpresa. Ele não se importa com o que Kisaki faz com ele, mas também não quer ficar amarrado cegamente. Ele deseja se impor no caminho dela, fazê-la odiá-lo e amá-lo na mesma medida, para que ele possa sentir a intensidade de suas emoções, e grita no microfone que se isso significa ser engolido que seja. Se Haru lutar com tudo o que tem e ainda perder, ele não se importa em ser escravo da Kisaki. Haru questiona se ela também não estava em uma relação com Kisaki antes dele. Se embolando para falar, ele questiona se ela não é a ex-namorada de Kisaki. Rinko se assusta com isso, dizendo que elas eram só amigas, mas Haru descarta isso, dizendo que amigas ou amantes, essas palavras não descrevem o que são de verdade. O que ele está tentando dizer é que são iguais. O que Kisaki sentia por Rinko e agora sente por Haru não é diferente. Ela ainda quer a mesma coisa. Ele pede que ela conte algo que deixou uma impressão. Ele precisa de ajuda em como lidar com ela. Rinko se lembra que o primeiro pensamento dela é como ela achou Kisaki bonita. Foi estranho. Seus olhos se encontraram e antes que percebesse, elas já estavam conversando. Uma colega diz que ela é estranha. Todos dizem que a bela e inteligente Kisaki era difícil de se aproximar. E lá está ela sendo toda amigável com ela. Que tipo de feitiço ela lançou sobre Kisaki? Bem nesse momento Kisaki se aproxima do grupo perguntando se ela tinha um minuto. Puxando Rinko pela mão, ela pergunta sorrindo se poderia ser sua número 1. Rinko se lembra dela dizer a mesma coisa em sua casa após começar a namorar Haru. Parece que ela é obcecada em ser a número 1 de alguém. Haru parece ter entendido e Rinko pergunta se ele tem alguma ideia. Ele só tem que brigar com ela. Rinko se assusta pensando que vai presenciar uma violência doméstica, mas Haru a tranquiliza dizendo que não vai brigar literalmente. Ele tem o hábito de sorrir e deixar as coisas acontecerem, mas dessa vez ele vai enfrentá-la com toda a intensidade de seus sentimentos. Rinko pergunta se isso ajudaria Kisaki. Haru diz que isso é estranho. Antes de Kisaki estar com ele, ela a chamava apenas de aquela garota, e agora ela tá até preocupada com ela. Rinko admite que não conseguiu lidar com todo o peso de Kisaki. Ela começou a chamá-la assim por estar com medo. Apesar de tudo, ela acha que Haru pode conseguir. Ela deseja que Kisaki seja feliz. Afinal ela ainda a vê como amiga. Talvez isso signifique que ela também tenha sido engolida. Chamá-la pelo primeiro nome é uma declaração de intenção. Talvez isso seja um pouco precipitado. Ela cora e diz que gostaria de tentar enfrentá-la novamente. De qualquer forma isso é com ele. Se Haru achar que é melhor deixar entre eles tudo bem, ela está apenas se aproveitando do que aconteceu para ficar um pouco mais próxima dela. Haru repete a pergunta dela, se fazer isso ajudaria Kisaki, mas ele admite que isso é apenas uma aposta. Mesmo assim, ele acha que essa é sua forma de enfrentá-la. No dia seguinte, Kisaki fica confusa com o que acabou de ouvir, com uma cara séria. Haru repente que quer encerrar esse relacionamento. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. O que Kisaki procura? Uma colega a chama para saírem depois da aula, mas essa garota poderia convidar qualquer outra pessoa. Um garoto se declara para Kisaki, dizendo que foi amor à primeira vista,
porém ele poderia ter se declarado para qualquer outra pessoa. Desde o momento em que ela os viu pela primeira vez, ela já sabia que não seria a número 1. Até o dia em que Rinko falou com ela pela primeira vez, ela estava levemente corada, dizendo que sentariam juntas e que esperava que se dessem bem. Parece que essa garota pode ser minha. Somente minha. Foi isso que Kisaki pensou quando a viu. Mas então aquele dia chegou. Rinko não pode suportar seus sentimentos, mas seria justo esperar o mesmo nível de paixão em retorno. Foi quando conheceu Haru e percebeu que seus olhos estavam vazios. São olhos de alguém que nunca permitiu que ninguém se aproximasse. Se não havia ninguém, então talvez tivesse lugar para uma número 1. Ela tinha certeza de que dessa vez daria tudo certo, até que chegaram a esse momento. Kisaki sabe que é difícil fazer as pessoas a aceitarem como ela é. Foi isso que fez Rinko a rejeita. Por isso ela tentou ser o mais normal possível dessa vez. Ela só suportaria e não faria nada exagerado. Porém Haru se confessou para ela sábio no que estava se metendo. Por isso ela se arriscou, pensando que ele olharia somente para ela. Sua voz fica embargada de sentimentos transbordando. Ela pergunta por que ela não pode ser sua prioridade, o que ele quis dizer com acabar essa relação. Por que ele teve que alimentar suas esperanças. Haru fica surpreso ao perceber que Kisaki estava chorando. Ela diz que ele deveria ter a rejeitado desde o início. Haru se curva, dizendo que a culpa era dele, ele não deveria ter agido como se fossem um casal normal. Mas para ser honesto, ele nunca sentiu qualquer sentimento romântico por ela. Ele só pensou que seu jeito estranho e imprevisível pudesse o livrar de seu tédio, isso é tudo. Ele teve a sensação de que se demonstrasse estar desconfortável, ela teria se afastado. Por isso tentou inventar algo para manter por perto e acabou se confessando. Haru acha que essa é uma boa oportunidade para terminar esse relacionamento apressado e sem ganhos. E fazê-la sua número 1 de verdade. Ele não fará tudo o que ela quer, mas não vai desviar o olhar, não vai desistir dela. Haru quer que ela o confronte de frente com quem ela realmente é, não importa quantas vezes forem necessárias. Haru bate no peito e exclama: "Me retorça e quebre o quanto quiser, ele vai aguentar." Isso é o que significa ser a sua número 1. Ela pode tentar o mudar, ou se cansar dele. Honestamente ele não faz ideia de como isso vai terminar. Mas se Kisaki está bem com uma relação distorcida como essa, ele está a propondo novamente. Certamente não é uma relação normal, mas nenhum deles se importa com isso, certo? Kisaki parece tocada por suas palavras. Ela enxuga as lágrimas enquanto diz que estava errada. Ela pensou que ser a número 1 significava que ele não se sentiria desconfortável, e se ela fizesse ele se sentir assim, acabaria. Enquanto se aproxima, ela diz que finalmente entendeu, mesmo que ele a rejeite, não há necessidade de hesitar. Em um tom distorcido, Kisaki diz que nunca mais ela irá o deixar, não importa o que ele diga. Kisaki sente que as coisas estão mais fáceis agora, ela só tem que fazê-lo se apaixonar por ela. Sorrindo, ela diz que está o fazendo de seu escravo, ele gostando ou não. Haru tenta dizer para ela não exagerar, mas ao lembrar do que Rinko disse, ele estende a mão a chamando pelo primeiro nome. Ela fica surpresa com isso, e Haru diz que é o que Rinko chama de declaração de intenção. Ele quer marcar um novo capítulo do relacionamento deles. Corando, ela hesita por um momento, mas aperta sua mão, também o chamando pelo primeiro nome. Haru percebe ela hesitar um momento e pergunta o que houve. Ela admite meio envergonhada, meio maravilhada, que essa é a primeira vez que ela toca sua mão. Haru sente que essa foi a primeira vez que ele se sentiu tão embaraçoso. E quem sabe Kisaki também não tenha atingido seu coração. Tudo o que Haru sabe é que foi a primeira vez que ele sentiu algo assim em seu peito. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Até a próxima!